Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, eu sou mestre em Direito, especialista pela USP em Processo e Direito do Trabalho. Dou aulas há quase 20 anos, já dei aula em várias universidades, UNB, UniCeub, FMU, Universidade 9 de Julho, em vários cursinhos, grandes cursinhos renomados, né, como o LFG, Robortella, que é específico do Direito do Trabalho. Tem 8 livros publicados somente nessa área, inúmeros artigos científicos publicados em revistas, inclusive internacionais. E eu venho aqui, humildemente, dar a minha opinião sobre a escala 6x1. O que seria a escala 6x1? Trabalha 6 dias e folga 1. E, pelo menos, a cada 6 semanas, um tem que cair no domingo. Hoje em dia tem sido uma vez por mês, né? Mas a lei permite até 6 semanas, o sexto tem que cair em um domingo. Mas dentro de uma escala de 44 horas semanais. O que é o que a CLT permite. Acima disso, trabalhando além de 44 horas semanais, nós teríamos as chamadas horas extras. Então, se for 8 horas por dia, trabalhar 8 horas de segunda a sexta, no sábado mais 4, né? Porque 8 vezes 5, de segunda a sexta, dá 40, mais 4 no sábado. Ou ainda 7 horas e 20 nos 6 dias para dar as 44 horas. Então seria mais ou menos isso a escala 6x1. O governo, ele quer aprovar essa pauta do fim da escala 6x1 para se tornar uma escala 5x2, ou seja, ter 2 dias de descanso. Aí você fala assim, poxa, é uma coisa boa para o trabalhador, que ótimo, mas nós temos que ter uma visão um pouquinho mais macro, uma visão um pouquinho mais aberta. Porque o nosso presidente, data máxima vênia, quem gosta, não quero entrar nesse mérito, mas ele tem um pensamento um pouco retrógrado, um pouco ainda da década de 40 da CLT, né, de luta de classes, né, de sindicalismo. Ele tem ainda aquela ideia, né, que hoje em dia se provou que não deu certo em lugar nenhum. Então você vê, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos, o sistema nosso, ele veio da Itália, eu fiz até um vídeo, depois eu vou deixar no link aqui nesse vídeo, provando que a CLT é um documento fascista, veio de um instrumento fascista, nominalmente, juridicamente, escrito, né, de 1927, de Benito Mussolini, foi a base da nossa CLT, foi imposto, né, por Getúlio Vargas, um ditador que queria se perpetuar no poder, que rasgou 2 constituições. Então, assim, primeiro que a nossa base de direitos, né, ela vem de um sistema fascista e que só mais 2 países no mundo têm direitos parecidos, que é o México e a própria Itália. E mesmo assim avançaram muito mais do que a gente, né? Então, o que eu acredito nós podemos garantir direitos sem também impor um peso às partes, principalmente à empresa. Então o senhor está defendendo a empresa? Não, mas você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. O que eu estou querendo dizer é que a proposta do governo para o fim da escala 6x1, ou seja, para ser agora 5x2, é sem redução de salário. Hoje isso é ótimo para o trabalhador, mas o que você acha que no mundo real vai acontecer? Aqui é um papo franco. Não sou o dono da verdade, não obstante eu ter todo o gabarito, né? São 30 anos somente fazendo isso, com pesquisas, aulas em mestrado, em pós-graduação, formei muitos pensadores, né? Dei aula, inclusive, na primeira escola da magistratura, na EMATRA da 2ª região, né? Tive essa honra. Então, eu acredito que eu tenha uma grande experiência, né, para falar que esse sistema ele vai só se tornando cada vez mais pesado. O que vai acontecer? A empresa vai demitir e vai contratar outros com salário menor. Porque não tem condições de passar para o preço. Porque ou ela passa para o preço e vende menos. Nós já sabemos que hoje em dia, com esse globalismo, está difícil concorrer com produtos fabricados em outros lugares. Ou ela vai demitir e vai ficar com menos empregados, né? Ou contratar outros com valores menores,
né? Ou partir para uma informalidade. E nós sabemos que é a realidade, não adianta, né? As empresas tentam, né? Já tem uma carga tributária gigantesca que aumentou agora a partir do dia 1º de janeiro desse ano, com a reforma tributária que entrou em vigor. Então, você mexer, né, e impor isso, eu acho que não é a melhor maneira. Por essa experiência, por estudos. Então, professor, qual que seria a melhor maneira? A melhor maneira era deixar as partes negociarem. Já passou a época de nós termos essa super proteção do trabalhador. Vou dar um exemplo meu aqui. Faz mais de 20 anos que eu não consigo contratar uma empregada doméstica que trabalha aos sábados. Todas elas falam, olha, é de segunda a sexta. Veja, negociando comigo. Olha, só que eu trabalho só de segunda a sexta. Uma empregada doméstica, negociando com o dono da casa, né, um advogado, um professor. Hoje acabou, hoje com a internet, né, com o aumento da escolaridade das pessoas, a sociedade da informação, as pessoas têm mais noção dos seus direitos. A pessoa já vai lá e dá uma gulgada, fala com o chat GPT. Ninguém é bobo mais. Não tem mais a necessidade do Estado tutelar, né, com a mão tão forte, uma relação que é contratual. E se é contratual, deveria assegurar pelo menos direitos mínimos, básicos, e deixar o resto com as partes. Porque se assim não for, as partes se sentem sempre injustiçadas. O empregador se sente injustiçado, paga muito imposto, o trabalhador também se sente injustiçado. Então, eu acho que deveria ter mecanismos, né, de negociação. Né? O Temer, ele, através da Lei 13.467 de 2017, ele colocou a prevalência do negociado sobre o legislado. Só que ficou uma lei morta. Na prática, a Justiça do Trabalho não adota, não reconhece, em raríssimos casos. Né? O Ministério do Trabalho também passa por cima. Não, mas eu negociei com isso. Não, mas a lei diz isso, tal. Não pode. Né? Tive um caso de uma empresa em que os trabalhadores pediram, assinaram para reduzir o intervalo, para sair essa redução mais cedo, porque o ônibus deles passava aquele horário. Se não teriam que esperar mais de 1h30 para vir outro ônibus, a empresa aceitou, comprovou que todos os funcionários pediram isso e ela foi multada pelo Ministério do Trabalho. Quantos casos você conhece, passa na televisão, que um buraco na rua, aí pede para consertar, a prefeitura não conserta, o cidadão vai lá e conserta e ele recebe um processo de deterioração, por ter deteriorado um patrimônio público. Né? Quantas vezes você já viu isso? É absurdo. Então, veja que interessante. Você não vê americanos querendo entrar aqui no Brasil para receber 13º, férias, seguro-desemprego. Você não vê isso. É o contrário. Os brasileiros querendo entrar lá para trabalhar. E lá não tem nenhum desses direitos. Por quê? Porque lá eles negociam entre eles. Não é pagamento do mês, não. É toda quinta-feira. É o famoso payday. Né? O dia do pagamento, quinta-feira. Pagou, bem, não pagou, no outro dia o cara não vai mais, vai procurar outro. Né? E ele põe o preço do trabalho dele. E é caro. Você está entendendo? Então, aqui, o que acontece? O Brasil, ele engessa as pessoas de terem as suas empresas, terem as suas pessoas jurídicas, cobra um imposto muito grande, né? E impede, né? Coloca uma pressão muito grande, muitas normas em cima das partes. E aí elas precisam se socorrer de um judiciário que é lento, moroso, né? Ainda que a Justiça do Trabalho é uma das mais rápidas. Né? Existem direitos, se eu falasse aqui para vocês, que muita gente não sabia. Quem trabalha com câmera fria, a cada 1h20 tem que descansar 20 minutos para recuperar a temperatura do corpo. Quem trabalha com datilografia, a cada 90 minutos tem que descansar 10 minutos. Veja, tem regras de ferroviários na CLT. São tantas regras, que se não for um especialista como eu, né, não sabe. Um advogado comum, generalista, não sabe. Imagina o trabalhador, imagina a empresa. Aí é onde acontecem as multas, a empresa não consegue pagar um salário, tem medo, inclusive, de contratar mais pessoas, tem medo de pagar um salário maior. Quantos empresários que nesses 30 anos falam assim, doutor, eu tenho medo de pagar um salário maior,
porque depois isso pode dar problema para mim lá na frente. Você percebe? Então, eu acho que diante do amadurecimento, né, da população, nós teríamos que ter uma legislação diferente. E a começar com dando mais liberdade, tirando essa mão do Estado, né? Que o sistema fascista é exatamente isso, é o Estado dominando a relação. O item 28 desse vídeo que eu vou deixar para vocês, que eu gravei, né, da exposição de motivos da CLT, fala exatamente isso. Que o contrato de trabalho, né, por mais que tenha a concepção contratualista, né, porque é contrato de trabalho, a instituição, né, estatutária prevalece sobre a percepção contratualista, ou seja, a vontade do Estado prevalece sobre a vontade das partes. Percebe-se? Então, eu não estou falando aqui que eu sou contra, nem a favor. Eu só acho que deveria cada caso ser discutido entre as partes. Ou se começasse por categorias. Não colocar algo para todo mundo. Nem todo mundo é médico, nem todo mundo é pedreiro, nem todo mundo é doméstico, nem todo mundo é cinegrafista, ferroviário. Que se começasse pelo menos por categorias. Ou ainda deixando as partes, né? Ou tendo assistência do sindicato. Apesar que o sindicato, infelizmente, também... Eu posso gravar um vídeo mais para frente, né? Os problemas que nós temos hoje do modelo sindical, né? Que é mais ou menos o que o Lula pensa, né? Então, é isso. Eu queria aqui esclarecer, né? Que se num primeiro momento você acha que é muita vantagem para você trabalhador, lembre-se que para um ter vantagem, outra pessoa tem que estar perdendo. E quem está perdendo vai tentar um jeito de resolver esse problema. E não vai ficar bom. Tá joia, queridos? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.